Olá, bem-vindos à Complexidade. Eu acho que é a aula 9, 9 ou 10, acho. E o tema hoje é educação e complexidade. Educação como um sistema complexo. Então, vai ser o começo do nosso segundo tema, e só que um pouco diferente do anterior, que o anterior já estava mais avançado, esse aqui vai ser mais especulativo. Então, hoje o que eu vou fazer? Eu vou apresentar uma visão de complexidade de educação bem aberto assim e qualquer pessoa pode questionar ou contribuir. E na próxima aula, que não vai ser semana que vem, então não vai ser semana que vem, mas na outra semana, na outra quarta-feira, o Guilherme e o João Vitor vão levar adiante resolver com ideias ou mais especulações, ou a gente vai seguir, na próxima aula a gente vai falar sobre ideias mais específicas. Hoje eu vou tentar cobrir muito terreno na área de educação. Então esse que é o plano. O João Vitor está entrando aí. Primeiro ele vai fazer a complexidade avulsa, e daí, então só para ficar bem claro, semana que vem é carnaval, então quarta-feira não tem aula, e sexta-feira também não tem aula. Sexta-feira eu vou fazer uma apresentação nos seminários do departamento, do grupo de política e economia, que tem a ver sobre novidade, tentar medir novidade em trabalhos acadêmicos. Então, tem um pouquinho a ver. E eu estava deixando para falar nesse trabalho que a gente vai ter uma parte sobre usar texto como dados, né? Text as data, como instrumento, não só para complexidade, mas que é praticamente bom para complexidade, achar complexidade em lugares, de jeitos diferentes, lugares diferentes, medidas diferentes. Mas aí, quem tiver interesse, daí sexta-feira que vem pode ver isso ali. Quando a gente chegar na parte, talvez eu mencione, mas aí eu não vou fazer esse trabalho detalhadamente. Então, João, você ficou de apresentar primeiro, né? Então, deixa eu liberar aqui. Ok. Primeiro, bom dia, professor. Na verdade, eu não sei se esse artigo se enquadra do que tem sido apresentado, porque é um artigo mais teórico, mas foi um artigo que eu fiz junto com a professora Solange Marina, que estava no UFSM, agora está na Federal de Santa Catarina, que foi sobre uma crítica ao agente representativo na economia, apresentando a possibilidade de trabalhar com modelos baseados em agentes. Mas nós não chegamos a avançar na metodologia do modelo, né? Eu vou compartilhar aqui a tela. Primeiro eu vou apresentar o artigo, depois eu apresento o seminário no qual ele foi apresentado. Inclusive está aberto agora com a nova temática e é bem interessante, eu já falo um pouquinho sobre ele. Esse artigo foi publicado em um livro, então eu não tenho uma versão final dele, foi nesse livro aqui, Economic Philosophy, Complexity Economics, que foi organizado pela World Economic Association, né, no seminário, depois eles lançaram um livro. E aqui essa versão que eu vou apresentar para vocês é uma versão pré-publicação, né, que foi a versão que eu tenho disponível em PDF. O livro só está disponível, infelizmente, para compra, e agora com o dólar está com um preço um pouquinho caro. Então, a ideia central é que toda a ideia de equilíbrio da economia neoclássica se baseia na concepção do agente econômico, né? Então, se você quebrar a ideia da racionalidade, você quebra qualquer concepção de equilíbrio dentro da economia, e a partir disso nós fazemos uma crítica ao agente representativo, a ideia de equilíbrio, e mostramos que existe uma área que está avançando bastante, que é uma modelagem também, certo? Que foi possível graças ao avanço computacional, e que essa possibilidade de fazer uma análise com modelo baseado em agentes nos possibilita também fazer apreensões diferentes das tradicionais, mas não menos interessantes. Pelo contrário, acaba podendo avançar bem mais do que os modelos tradicionais de economia. Então, nessa parte da introdução, vocês todos conseguem ver, né? Na introdução aqui você tem uma discussão sobre como a economia se pautou nessa ideia da racionalidade para formar uma ciência equilibrada, né? Lá na física mecânica de Newton, né? Como você tinha essa necessidade de dar um caráter científico para a economia.
E todos os modelos neoclássicos de equilíbrio, né, de equilíbrio parcial, basicamente eles se pautam na ideia de equilíbrio mecânico da física. E aí, essa parte eu vou passar um pouquinho rápido, mas basicamente o que ele fala é que, o que nós falamos é que tudo isso se pauta nessa concepção de agente representativo, certo? Aí existe toda uma caracterização, né, desse indivíduo, né, que é um indivíduo que ele é racional, ele é autointeressado, ele tem capacidade de fazer maximização, ele não é condicionado historicamente, ou seja, ele é tudo o que difere daquela noção que nós tentamos apresentar nos modelos de complexidade, né, que é um indivíduo de racionalidade limitada, um indivíduo que aprende. Então, basicamente, esse indivíduo neoclássico, que é basicamente o indivíduo do mainstream econômico, ele é um indivíduo que não tem capacidade de aprender a partir de suas interações econômicas, né? E aqui são concepções que já são bem conhecidas, então não precisa avançar muito, a ideia do homem econômicos, né? Que é a ideia da racionalidade, do equilíbrio, e aí é um artigo teórico, né? Então não avança muito nesse sentido. Aí, a partir disso, nós apresentamos algumas críticas ao agente econômico, a ideia da racionalidade, certo? E isso partindo de autores da economia, da sociologia, da psicologia, para tentar quebrar essa perspectiva. E a ideia do artigo não foi simplesmente dizer que o indivíduo não é racional, não foi isso, mas é dizer que os pressupostos que sustentam essa concepção de racionalidade, eles não condizem com a análise mais avançada dos modelos econômicos, né? Ou seja, a própria economia se frustra com essa concepção de racionalidade, ela poderia avançar bem mais. E aí criticamos a ideia do autointeresse, a ideia da representatividade, e aqui, por final, a parte que é mais interessante, né? Até estava conversando, a gente estava conversando, né? A Deise, o Renan, a Débora, a gente estava tentando criar um grupo para entender mais a complexidade, e a Deise estava falando que tem interesse em trabalhar com modelos baseados em agentes. Aqui eu não avanço na modelagem, né? Isso aqui eu fiz tentando fazer minha dissertação, mas depois eu desviei para uma outra rota. Minha ideia era fazer um modelo de agentes na dissertação, mas acaba que também por falta de... Eu não entendia, meu orientador também não entendia do assunto, por falta de orientação e tempo, acabou que não fizemos, e ficou uma discussão meramente teórica, né? Mas aqui, basicamente, ele fala dos avanços que a complexidade teve nos últimos anos, a partir do avanço computacional, que não era possível antigamente, né? Então, muito do que se faz com os modelos de complexidade já tentou se pensar antigamente, mas não era possível. E toda essa ideia da racionalidade imperfeita, da heterogeneidade, do aprendizado, tudo isso pode ser modelado, tudo isso pode ser quantificado, mas o foco não é quantificar os resultados, como se pretende fazer em modelos neoclássicos tradicionais, né, modelos mainstream, mas quantificar os processos, isso é o mais importante. Então, o modelo baseado em agentes, ele possibilita quantificar processos. E é por isso que nos modelos que o professor roda para a gente, né, que no NetLogo, em outros sites, você não percebe o resultado final, não é esse o foco, mas o processo, a transformação, o comportamento dos agentes, esse é o foco, né? Então, se você consegue compreender o processo, você vai conseguir compreender melhor os fenômenos econômicos, né? Até porque na economia não se para e se começa a analisar um outro objeto, as coisas são dinâmicas. E, então, o modelo baseado em agentes, apesar de trabalhar com simulações, ele pode aproximar-se mais da realidade se você conseguir caracterizar os agentes da maneira devida. Então, esse avanço da computação permitiu, né, que esses modelos fossem desenvolvidos, e aí as características gerais, né, eles trabalham com simulações, eles trabalham na perspectiva micro-macro, ou seja, você caracteriza os indivíduos, você apresenta as condições iniciais e você passa a ter projeções mais amplas, certo? Então, isso é bem interessante. Inclusive, eu vi um modelo que eu achei bem interessante, eu fiz um curso na Unicamp, que eles falaram um pouquinho, bem rápido, né, sobre esses modelos de simulação, e a ideia é que você tinha um modelo, por exemplo, onde os indivíduos, em tempos de prosperidade, eles trabalhavam, e em tempos de crise, eles empreendiam. Certo? Era um modelo bem mais complexo, mas você criava, tinham agentes que eram trabalhadores, firmas, bancos e governo, né? O modelo tinha, e os agentes mudavam de cor na medida que a economia prosperava, né? Se a economia prosperava, eles tinham emprego, se não prosperavam, eles faziam bicos, ou seja, eles tinham que buscar empreender como alternativa. Então, esses modelos de agentes, eles podem fazer modelos bem simples, né? Como, por exemplo, um modelo de alimentação, né? Como a gente trabalhou, que tem apenas um recurso, os indivíduos disputam, mas você também pode fazer avanços extraordinários
criando condições mais interessantes, mais próximas da realidade. Claro que são simulações, não deixam de ser modelos, mas eles podem avançar mais do que os modelos neoclássicos, né? E aqui uma síntese, né? O agente nos modelos baseados em agentes, eles são racionalmente limitados, eles aprendem, né? Tem dinâmicas de aprendizado que não seriam possíveis com os indivíduos isolados, que são basicamente a referência neoclássica. Enfim, é um artigo que a principal objetivo desse artigo não foi simplesmente caracterizar o que é a racionalidade ou não, mas tentar mostrar, né, que se você quebra a ideia da racionalidade, você quebra toda a estrutura de equilíbrio, mas que não necessariamente você vai ter um estudo que é inviável metodologicamente. Você tem outras alternativas metodológicas para fazer estudos baseados no não equilíbrio e na não racionalidade, só que para isso você vai ter que utilizar de instrumentos diferentes dos convencionais, né? Então, os modelos de simulação de complexidade, eles são interessantes, apesar de ainda serem embrionários, né? Nós sabemos que ainda não são bastante difundidos, então existe, principalmente aqui na academia brasileira, existe um espaço muito grande para avançar nesse sentido, mas que eles continuam sendo modelos, têm suas limitações, só que eles focam nos processos, e acaba isso sendo mais interessante, certo? Se me permite, professor, eu queria mostrar rapidinho um site da conferência que apresentamos, que inclusive está aberto, tudo bem? Quando eu estou aqui apresentando o PDF, se eu quiser mudar para o site, é só abrir ou eu tenho que fechar e abrir Você de tem novo? que sair, Tá, tudo bem. stop sharing, e daí tem que share de novo. Beleza. É bem rapidinho, com licença. Vocês conseguem ver? Sim. Esse aqui é Complexity in Economics, ele foi uma conferência, Economic Philosophy Complexity in Economics, que ocorreu em 2017. E nesse site, não sei se vocês conhecem o World Economic Association, mas é um site bem interessante, onde eles têm reuniões, né? Tem fóruns, eles têm publicações, e eles fazem conferências online gratuitas, né? Essas conferências são bem interessantes. Então, basicamente, como é que acontece essa conferência, né? Agora os artigos não são mais disponíveis porque agora está no livro, né? Mas no tempo da conferência que ela estava aberta, os autores que tiveram trabalhos selecionados, eles tinham seus artigos expostos aqui, e basicamente você teve autores do mundo todo, né? E as pessoas comentavam, interagiam, né? Nós tivemos algumas semanas onde os artigos ficavam expostos, e são todos aqui nessa categoria relacionados à filosofia e complexidade, né? Então, esse artigo estuda relações de custo-benefício comparando com o modelo neoclássico. Esse aqui trabalha com o comportamento de cognitivo, né, dos fenômenos econômicos. Aqui, esse artigo é do colega também da Unicamp, que ele fala comparando com o Veblen. Enfim, comparando com o Adam Smith, teoria de sentimentos morais. Essa colega também da Unicamp fala sobre Hayek, eu falei essa crítica à racionalidade. Enfim, são bem diferentes do que nós temos trabalhados aqui na disciplina, né, professor? Que você tem trabalho com modelos mais aplicados, mas essa parte foi a parte que eu avancei mais ao longo do mestrado, até porque eu não tinha contato com esse modelo, então eu estava interessado, eu li, mas eu não sabia exatamente como modelar. Enfim, então aqui os artigos disponíveis, né, e as pessoas comentavam, e aí nós reunimos um dia para fazer um fórum de discussão. Aí, só para quem tiver interesse, eu sei que não é da área da complexidade, mas há uma conferência aberta. Só um minutinho. Há uma conferência aberta que é sobre feminismo econômico, né? Então, assim, não é sobre complexidade, mas quem tiver interesse eu recomendo participar, é gratuito esse site, tem economistas muito renomados do mundo todo, e é bem legal essa interação, né? Principalmente agora em tempos de pandemia, onde infelizmente não é possível se encontrar sempre, então é uma possibilidade bem interessante. Feminismo econômico, contribuições e desafios. Vai acontecer agora em abril. Pois é isso, professor. Obrigado. Desculpe se eu tomei muito tempo. E se eu fugi um pouco da... Não, obrigado. É bem interessante. Alguém tem algum comentário sobre isso? Deixa eu só perguntar uma coisa primeiro. Você falou que você fez Unicamp ou você fez Santa Catarina? Tá sem microfone. Você está sem microfone, a gente não está ouvindo.
Eu estudei na Federal de Santa Maria e eu fiz junto com a professora Solange Marim, que estava lá, mas depois ela se mudou para Santa Catarina e está lá agora. Ah, tá bom. Tá. Eu perguntei porque tem um professor em Santa Catarina que foi meu colega na graduação de economia da UNB, que chama Sérgio Silva. Um cara que publica muito, um cara bem interessante. Eu nunca mais tive contato com ele e ele trabalha na área de complexidade. Então, não sei se eu ia perguntar se Santa Catarina tem, se ele individualmente faz isso sozinho ou se tem uma massa crítica lá. Eles têm um grupo de econofísica lá, professor, que eles estudam bastante modelos de complexidade. A professora Solange estuda mais nessa parte metodológica e ele também, e eu sei que eles lá eles avançam. Onde eu sei que é referência mesmo na UFPR, que eles têm grupos regulares lá, e na Unicamp. Na Unicamp eu fiz só um curso rápido de uma semana, né? Então, mas esse artigo mesmo eu publiquei na Federal de Santa Maria. Em algum momento vai ter que surgir uma rede no Brasil, né? Isso deve acontecer em algum momento. Bom, eu achei muito bom esse trabalho, bem interessante. Se eu tiver agente representativo, eu pensando assim, é a coisa mais contrária à complexidade que eu acho que existe. Se eu tivesse que escolher uma coisa em economia que é a mais contrária à antítese de economia, por quê? Porque se eu tivesse que resumir complexidade em três palavras, em duas palavras, essencialmente, é interação e emergência. Interação e emergência. E com a gente representativo, você jogou tudo isso fora. Não tem interação, você não pode interagir. Você até pode interagir com você mesmo, mas não vai ter graça nenhuma. Daisy, você queria falar? Não, eu só ia comentar, professor, que o Hartmann, esse que também publica em complexidade econômica, ele está na UFSC também. Na UFSC, Santa Catarina. Ele está lá, ele está lá. Eu tenho um amigo lá que gosta de complexidade, fez projeto para entrar no doutorado na UFSC, mas acabou indo para outro lado. Mas ele gosta, eu sempre converso com ele. E ele disse que não teve oportunidade ainda de conhecer esse professor, porque ele entrou durante a pandemia, então ninguém não se conhece pessoalmente, mas ele está lá também agora. Então, provavelmente lá, o pessoal vai se juntar e vai focar nisso também. Ótimo. Então, tá bom. Diga. Justamente eu penso parecido com o que você disse, né? Quando eu pensei, eu era muito assim rebelde, né? Eu quero criticar a economia neoclássica, só que você não pode estar aí vulgarizando as críticas, né? Então eu pensei, o que eles assumem de fato? Aí eu pensei, a racionalidade. Eu acho que esse é como se fosse o grande motor do modelo, né? E criticar isso não é simplesmente dizer que está errado, é você mostrar que é possível fazer também estudos bem avançados, com um método bem robusto, né? Só que com outra percepção de racionalidade. Eu pensei em fazer lá na UFSC, Daisy, só que lá é bem complicado para entrar, né? São poucas vagas lá, são só 4 vagas no doutorado, enfim, aí Ampec, aí eu pensei, não, por enquanto não. Mas é um estudo, é lá um curso bem interessante lá da UFSC, né? Nessa parte de complexidade eles estão avançando bastante. E é interessante também, eu fico pensando assim, um dia vai surgir uma rede, né? Eu sei que no Paraná tem o Perema, João Perema, eles são diferentes, todo mundo é um pouquinho diferente. Como você falou, tem econofísica, tem um pessoal bem de econofísica, que é um tipo de coisa. Tem trabalhos tipo esse que você mostrou, tem... sei lá, tem shades, né? Seria interessante um dia juntar tudo e ver o que emerge disso aí. Então, tá bom. Então, vamos em frente. Então, a ideia hoje, eu vou falar sobre educação e complexidade. Eu passei ontem o dia inteiro preparando isso, porque essa não é minha área. Eu sei muito pouco sobre economia da educação. Inclusive, eu nem coloquei no programa original, não era uma das minhas áreas que eu estava sugerindo que a gente aplicasse complexidade a ela. Só que daí, ao longo, várias pessoas levantaram coisas de educação e cada vez aí começou a ficar claro para mim que tem tudo a ver, que o nosso enfoque muito essa ideia de aprendizado social, de imitação, de aprendizado coletivo, da interação
de pessoas, né? O nosso cérebro evoluiu para ser o cérebro humano é um cérebro mais avançado para aprender com outras pessoas. Então, e o que é isso? Isso é educação. Então, aí qual que é o espírito do que eu vou fazer hoje? Então, eu vou apresentar, mas a ideia é, como eu mesmo falei, eu não conheço muito de literatura de educação. Eu tive que fazer, começo fazendo uma pequena resenha para ver o que já foi feito. Mas está aberto. Qualquer momento que alguém tiver alguma coisa para adicionar ou para comentar ou para criticar, podem ficar à vontade, porque é um pouco a ideia. Então, o espírito aqui é aquele espírito do divergent thinking, né? Dizendo isso, eu estou liberando para mim mesmo errar e falar besteira sabe? Mas essa que é a ideia. É aquele simulated annealing que o Renan mencionou, aquele modelo. Então, nesse momento, você esquenta o metal, então novas ideias surgem, tudo pode surgir, e daí na próxima aula daí a gente vai ver algumas ideias mais específicas. Tá com eco? Alguém tá com problema na voz? Está bom ou tá com eco? Então, não sei se é só aqui. Eu estou ouvindo também, professor. Deixa eu tentar, deixa eu trocar o canal aqui. Ok, eu troquei o canal, vamos ver se melhora. Se por caso, vou tentar não falar muito rápido, porque... Então, a primeira coisa que eu me perguntei, então, já que eu não conheço em detalhes essa literatura, é o que é a economia da educação? O que eles olham? E aí eu olhei, para responder isso rapidamente, eu olhei duas coisas. Eu fui no NBER, no National Bureau of Economic Research, eles têm grupos, né? Grupos ambiental, grupo macro, monetário, e tem um grupo de economia da educação. E daí, se você procurar lá, eles têm o que a gente está fazendo. A diretora do grupo tem que fazer um relatório no final do ano, dizer quais são os temas quentes. Então, deixa eu... esse aqui, o Program Report deles. Isso deve ter sido do ano passado. Não, 2019. E aí coloca muito assim, economia da educação faz sentido olhar, vamos ver a oferta e a demanda. Então, um dos grandes linhas de temas é a oferta de educação, e aí você olha como é que oferta educação, número de escolas, como é que financia escolas, como é que se vai ter escolas privadas ou públicas, ou charter schools, vouchers, lá a ideia do Milton Friedman, tudo isso são temas que querem saber como é que você vai ofertar educação. E tem montes de coisas aí, né? E tanto na área do setor público, economia política, papel dos sindicatos, organização industrial, você vai ter escolas grandes, escolas pequenas, junta todo mundo ou não junta, finanças, como é que financia, se é privado ou público, etc. E a outra parte é demanda, só que daí eles não chamam de demanda. É que nem quando você vai pagar por uma conferência, né? Eles dizem assim, não, você não vai pagar, mas tem um investimento, né? Tem um investimento. Então, o investimento é demanda, e aí os temas da demanda são todos... por que as pessoas escolhem um curso em vez do outro, por que escolhem se educar mais ou menos, equações de Mincer, né? Uma coisa tradicional nessa literatura, ver como é que educação explica salário, explica earnings depois. Então, tem uma tradição muito grande nessa área já há muito tempo. Quais são os retornos de educação, os wage premiums, né? No Brasil, um dos países com um dos maiores wage premiums de você ter diploma de universidade, e todas as falhas de mercado que pode haver nisso, né? É um mercado ineficiente, as pessoas estão demandando sobre a simetria de informação, etc. Então, tem essas duas áreas, descobre um monte de coisa,
E aí, uma outra área é a avaliação de programas. E eu sinto, sem conhecer muita literatura, mas eu digo isso só porque isso é verdade para toda a economia, essa é a área hoje. Esse é o grande tema quente hoje. O que está pegando a economia hoje, o que está bombando, é a avaliação de programas, né? É você dizer... E educação é o lugar perfeito para isso. Esse que é o negócio. A literatura perfeita, desenvolvimento também, mas educação é de você dizer, tem um programa novo aqui, salas de aulas maiores. Depois eu tenho uma lista de exemplos. Salas maiores, salas menores, métodos tal... vamos financiar desse jeito ou daquele jeito, fazer público, testar assim, testar assado, e aí você dizer, bom, tá, então esses programas estão sendo tentados em vários lugares no mundo, vamos lá fazer uma avaliação de programa e dizer que esse programa afeta ou não afeta. Seja lá o que a gente, a variável dependente pode ser earnings, salários, ideias, inovação, seja lá o que for. Então, isso é muito bom, porque a gente quer testar o jeito de saber. Eu tenho um pouquinho eu fico um pouquinho receoso da predominância disso em economia hoje, porque eu sinto que, às vezes, as pessoas não estão nem interessadas no programa e nem na variável dependente. Estão interessadas na estratégia de identificação. Então, eu estou na economia de educação, eu não quero saber desse programa daquele, eu quero um programa que tenha tido um sorteio, eu quero um programa onde tem uma variação exógena, onde eu possa... E aí eu vou lá e testo, também não estou interessado para saber se as crianças tiveram salários bons ou ruins, ou se está publicando muito, está tendo muita citação, eu só quero... Mas isso é uma crítica geral para a economia, e eu acho que isso vai passar, porque acho que a gente está naquele entusiasmo de que esses métodos todos surgiram, e eles são ótimos, eles são muito bons, e eles vão ficar, eles vieram para ficar, vão ficar, e são muito úteis. Eu quero que volte a ser um instrumento só, né? O método é um instrumento. Tá. Aí ela menciona também que uma mudança nessa literatura também, economia, que essa é uma literatura muito intensiva em dados e bases de dados imensas, o que é bom. Muitos pesquisadores jovens estão atraindo essa área, porque é especialmente boa para esse tipo de teste, e também é uma área que tem muita diversidade, porque tem muitas questões de gênero, de raça, de países pobres, em desenvolvimento, então é uma característica da área, isso é muito bom. E, finalmente, um outro tema que eu identifiquei, que tem muito na literatura, mas esse já está meio batido já, é dizer assim que vamos medir se educação afeta crescimento, se educação afeta desenvolvimento. E esse meio passou porque todo mundo já fez, todo mundo já sabe, todo mundo concorda, então as perguntas, não tem tantas perguntas não respondidas ali, pelo menos por enquanto. Depois eu vou mostrar exemplos. Então, esse é o relatório da NBER. Bom, aí ela citou assim, para eu mostrar o quão vibrante é essa área em economia, deixa eu citar 3 trabalhos. Então, assim, NBER é o principal lugar da economia, da ortodoxia, do mainstream, e aqui, da área de educação, economia e educação, esses são os 3 trabalhos que elas... Só para a gente sentir, eu estou querendo dizer assim, o que já foi feito, por enquanto, né? Não tem nada de complexidade. Então, esse é um trabalho sobre produtividade em educação, e o que eles fizeram, eles pegaram assim, várias universidades de elite, que eles chamam seletivas, é a palavra que eles usam, então aqui tem várias universidades bem seletivas, e aqui está a nota média como se fosse o vestibular, o SAT deles, a prova que você faz, é que nem o Enem, na verdade, é o Enem, a nota média do Enem deles. Então, isso aqui talvez seja Harvard, né? A nota média dos calouros que entraram em Harvard no ano está aqui em cima. É uma nota bem alta. Né? E tem outras universidades que a nota média dos calouros, então é a seletividade. E aqui no eixo vertical é para dizer sobre a produtividade, mas aqui, esse em particular, é earnings. Essas universidades... Quem vai para essas universidades está pagando, tem um custo e tem um benefício que o salário vai aumentar, tem vários outros benefícios, mas aqui é medido pelo salário, e aqui tá uma medida disso, da produtividade, benefício sobre o custo, de certa forma, e o resultado importante aqui é que não faz muita diferença. A gente vai ver outros exemplos
Isso não faz muita diferença. Claro, quem foi para Harvard vai tá, o investimento foi melhor para eles, mas não faz muita diferença, não é? Tanto quanto se acharia que seria, né? Se acharia que... Então, sei lá, não sei nem se eu estou interpretando certo, mas esse é o tipo de pergunta que se faz em economia da educação. Outro exemplo, dos grandes perguntas é, sabe, vamos achar o que a gente pode mudar em educação. Claramente, a educação não está funcionando bem em lugar nenhum. Nos Estados Unidos, o país mais rico do mundo, a educação tem grandes problemas. Então, como corrigir isso? Então, essa literatura e vários outros literaturas, vamos achar um insumo, tem alguma coisa que a gente pode mudar. As salas pequenas, na época a moda era de salas pequenas, se tiver salas pequenas com menos de 20 alunos, vai resolver tudo. Então, não é salas, é o método, é o currículo, é alguma outra coisa. Computadores, na época eram computadores vão resolver os problemas. Se a gente encher as escolas de computadores, vai resolver tudo. E dos grandes resultados que tem, mas ainda é polêmico, pelo que eu vejo, é que nada disso realmente importa tanto, acaba que não faz tanta diferença, mas professores, sim. Professores, qualidade dos professores. Então, esse é o tipo de tema também, né? Aqui uma evidência que algum estudo que foi apresentado no NBR, isso aqui no eixo horizontal, aqui é quando tem desemprego. Se o desemprego aumentou, então está aqui para a direita do zero, nesses anos aqui o desemprego aumentou, e aqui a qualidade dos professores em matemática aumentou. Então, quando tem desemprego, a qualidade dos professores aumenta, e quando não tem desemprego, a economia está aquecida, aquelas pessoas que têm a opção, eu vou para a indústria, eu vou dar aula. Então, é o tipo de pergunta que você faz aqui. E são interessantes, e são úteis também para quem quer fazer política educacional. Outro grande tema, esse é só o último que eu vou pegar daqui, student loans, empréstimos. Você sabe que, olha o que está escrito aqui, eu tinha ouvido falar isso, a maior fonte de endividamento, uma das maiores nos Estados Unidos, é empréstimos para pessoas estudarem. Então, trilhões de dólares, é uma bomba que aparentemente vai estourar. O Biden estava sugerindo que ele cancelasse tudo, né? Libera tudo. E aqui é um estudo para ver isso, né? Para testar se tem universidades para lucro. É como se fossem as nossas privadas e as nossas estatais, talvez seria a comparação. As para lucro e as que não são para lucro. Então, esse estudo aqui mostrou que as universidades que são para lucro, não sei se é o jeito certo de falar, esses alunos, quase todos, recebem esses empréstimos, eles têm menos probabilidade de arrumar empregos depois e mais probabilidade de não pagar de volta isso. Então, é um outro tema, e é um tema que tem a ver com tudo, e interessante e é útil também. E aí, finalmente, ela tem uma parte de outras áreas que se estudou. Então, uma delas é educação online. Esse deve ser o grande tema agora, né? Será que a educação online veio para ficar? Será que é bom? Será que é ruim? Aonde que funciona? Onde que não funciona? Outra é o uso de tecnologia também. Tem um pouco a ver com isso, né? Zoom e essas coisas. Outro é o velho tema do returns para a educação, mas por área. Então, economia versus engenharia versus teatro versus música, etc. Tem essas coisas. Parece que é naquela parte de loans, eu vi um gráfico uma vez de uma grande parte dos diplomas nos Estados Unidos, você está perdendo dinheiro. Você não vai conseguir o típico emprego. Claro, se for o melhor da área, talvez, mas o típico emprego que alguém com aquele diploma vai conseguir, não dá para pagar aqueles loans. Então, as pessoas estão pagando para ir para a universidade, que é uma coisa divertida também, mas não vai compensar financeiramente. Então, tem todos esses tipos de problemas. E aqui um dos resultados é que o maior retorno não é para ser um engenheiro, pelo menos nesse estudo aqui. E, para o futuro, ela diz que ela já está vislumbrando comportamental
Brain Science é neurologia, não é psicologia, é neurologia, que é a coisa de estudar como é que funciona o cérebro, quando você aprende uma coisa, que parte do cérebro acende, então, e psicologia. Não tem complexidade aqui, mas talvez. Tá. Quem que é o cara que você associa com a economia da educação em economia? Hanushek. Eu não botei aqui o total das citações deles, mas é 295 mil citações, alguma coisa assim. É muito citado. Ele está aí desde sempre, né? Desde a década de 70, e vários trabalhos seminais nessa coisa de... professores, não é capital, não é prédio, não é nem conteúdo, é professores. Que é legal isso, do ponto de vista de complexidade, eu acho, porque aquele negócio do aprendizado social, de quem você aprende, né, faz diferença de quem você aprende. Em evolução de cultura, essa é uma das grandes perguntas, né? Você tem um cérebro que está louco para aprender, você copia tudo, mas quem você vai copiar? Então, tem toda essa parte de professores. Tá, então, é o Hanushek. E aí, só para completar essa revisão, daí a gente parte para ver e a complexidade com isso. Eu peguei um handbook dele, ele tem lá no New Palgrave Dictionary of Economics. Isso é bom porque, tipo, esses handbooks, vamos resumir o que a área está fazendo. Esse é de 2008, mas tem, acho que uma versão mais nova. Então, ele tem um trabalho lá que é eu vou botar o sumário, então a gente vai poder ver a variedade, mas ele tem uma parte lá sobre funções de produção de educação, né? Uma visão bem econômica. A educação é uma atividade econômica, vamos ver, está produzindo educação, produzindo conhecimento, sei lá, socialização, e o que entra nessa função de educação? Primeiro, um resultado importante, que é altamente ineficiente, e a gente sabe disso, né? Quais são os insumos? Tem toda essa ideia de olhar insumos, né? Tamanho de sala, experiência de professor, é uma função de produção, tem que ter insumos. O resultado importante é que a qualidade dos professores é importante. E aqui, a qualidade dos professores, no entanto, não tem muito a ver com salários. E aqui é difícil você saber quem são os bons professores. Então, seria assim, vamos só pegar gente com PhD, uma coisa que a UNB em algum momento fez. Eu me lembro, antigamente tinha muitos professores com mestrado, não tinha tanta gente com PhD ainda, mas em algum momento falou, a CAPES ficou insistindo, só gente com PhD, aí vai garantir para a gente que só vai ter bons professores. Mas não é isso, esse é o resultado dele. Não é o PhD, são atributos não observáveis. Às vezes pode ser, o cara simplesmente sabe engajar os alunos, ou interessar os alunos, ou tem uma paixão por aquilo, são coisas que não dá para medir. E a gente vai ver um trabalho da Alan Kruger daqui a pouco, que tenta captar isso, esses não observáveis, não nos professores, mas nos alunos. Então, por isso que é tão difícil simplesmente sair fazendo regressões de quem estudou o quê, e como é que isso ajudou os salários ou o conhecimento dele. É que tem esses não observáveis. Educação tem essas. Então, está aqui o Handbook of Economics Education, Hanushek, outros, 2016, relativamente novo. Botei isso aqui só para ter uma ideia, de novo, do que a área faz. Então, tem a parte de Behavioral Economics. Obviamente, eu não li isso aqui, então isso aqui é só para a gente olhar a paisagem aqui do que existe na economia da educação. Aqui toda uma parte sobre dados administrativos, que hoje em dia a grande coisa né, pegar essas bases de dados grandes, geralmente são bases de dados administrativas, não são dados que você coletou. Não está tendo um grande escândalo sobre o INEP? Acho que eu vi umas coisas nos jornais esses dias, do Enem. O que é? Alguém sabe o que é isso? O INEP tirou do ar, está no processo de tirar do ar as bases de dados. Eles começaram com o censo escolar, então já tinha toda uma série histórica, desde 1900 e pouquinho, e agora que lançaram de 2021, né, eles botaram só uma pequena base. E internamente já faz 6 meses que eles estão lutando para que isso não aconteça. Só que parece que a PJU dele já deu parecer final de que não tem mais jeito, tem que diminuir a quantidade de dados que eles
que eles estão liberando, né? Porque com as novas técnicas até, né, de pareamento de dados, de conseguir juntar grandes bases de dados, parece que isso está ferindo a LGPD. E aí vai começar a rever todas essas informações, todas essas bases de dados que estão divulgadas lá. Quando eu vejo isso, olha, como economistas, o que um economista pensa quando vê isso? Variação exógena. Variação exógena. Tem um trabalho, tem alguma estratégia de identificação aí, que essa vai ser a história. Eu não sei o que é ainda, mas aconteceu esse choque, então vai ser diferente antes e depois, e variação exógena. Alguém tem que pegar isso. Tá, então, dados administrativos, charter schools é um grande tema ultra polêmico, né? Charter schools é uma escola privada com dinheiro público. Em vez do Estado fazer a escola, o Estado dá o dinheiro para uma empresa e ela faz, então é ultra polêmico. Tem Milton Friedman, teve umas ideias com isso, então é ultra democratas contra republicanos. Competição entre privadas e públicas, um dos velhos temas que existe, né? Computadores, tecnologia e educação, também deve ser um tema quente. Funciona, não funciona, quais tecnologias ajudam, quais são complementares, etc. Pensões, essa parte do supply, né? Supply of education. Pensões de professores, não sei bem qual que é o tema aqui, mas é um tema caro ao meu coração. E escolha de field, né? As pessoas têm 18 anos, você tem que já escolher a área que você vai. Tá, isso. Empréstimos estudantis, educação vocacional. Muita gente dá, isso não tem status muito forte, mas vamos dar o exemplo da Alemanha. A Alemanha, aquelas escolas vocacionais muito boas e ajuda muito a indústria dele, o collective learning deles passa um pouco por isso. Aqui no Brasil tem SESC e Senai nessas. E developing countries, né, um grande outro tema. Tem tudo isso fica um pouco diferente em developing countries. Ok, tá. Isso que é economia. Essa é aquela supply and investment. Para a parte de qual que é o impacto de crescimento, educação sobre crescimento, eu só botei eu queria achar um paper publicado já, mas esse é aqui do Robert Barro. Robert Barro é o grande nome que a gente associa a isso, né? Provar econometricamente, lá em 2001, isso lá em 2001, ainda nem estava usando muito bem as técnicas econométricas, mas mostrar que educação importa. E, de novo, como eu falei, todo mundo concorda com isso. Eventualmente vai surgir novas perguntas sobre isso, mas, por enquanto, esse não é o tema. E aí, finalmente, a quarta parte que eu coloquei é toda essa parte de avaliar programas. Aí eu só botei no Google Impact Evaluation of Educational Policies. Apareceu aqui um think tank, mas eu botei isso pela seguinte coisa. É que aqui tem uma lista de o que eles fazem. Eles pegam um monte de coisas, programas, projetos, ideias que foram tentadas em educação e fazem uma tentativa de avaliar. Então, talvez seja meio cost-benefit aqui, não econométrico, mas a ideia, o impacto aqui é de o quanta coisa se tenta em educação e tudo isso tem que passar por avaliação e economistas hoje em dia adoram fazer avaliações. É o que os journals publicam, é o que as pessoas fazem PhD. Então tem programas como esse aqui, Becoming a Man, acho que é uma coisa assim de escolas, especialmente escolas mais pobres, tem muita gente que filho de mãe solteira, alguma coisa. Então a ideia, eu acho, vamos levar umas figuras masculinas para conversar. Então, será que isso funciona? Será que isso ajuda? Eles vão brigar menos, vão estudar mais, sei lá. Então, vários tipos de programas, benefícios, custos, etc., tentar medir. Né? Então, tem esse tipo de coisa. Tá, aí a última coisa que eu falar, uma sensação que eu tenho, né, nessa literatura e de outras, e não só em economia, mas imagino que na área de educação também, eu sempre senti muito que tinha uma noção de que haveria uma bala de prata, né? Teria uma coisa que iria resolver tudo. Então, várias vezes, eu me lembro quando apareceu Academia Khan e Flipped Classrooms, ou então a ideia de salas de aulas menores, ou outra coisa era pegar gente, uma ideia que tinha muito tempo atrás, assim,
O problema é que o nosso melhor talento pega as melhores pessoas que saem da universidade, elas vão para grandes empregos. Se a gente conseguisse pegar essas pessoas e convencer elas para ir para as escolas secundárias, passa 1 ano, passa 2 anos lá, aí, sabe, iria falar, uma ideia boa, né? Faz sentido e tudo. Mas, então, não estou criticando a ideia. Eu nem sei o que aconteceu com essa ideia. Parece que muita gente foi muito com ideia idealista, eu vou ajudar a humanidade fazendo isso, eu podia ganhar milhões na Google, eu vou dar aula na escola pobre, e muita gente foi muito chocada. Não sei o que aconteceu, mas o que eu estou criticando é que essa ideia de que teria uma coisa que iria resolver. Então, a internet também, computadores ou aulas online, vocês devem ser capazes de pensar em várias outras coisas. Então, dificilmente vai ser assim, né? Que vai ter um ingrediente que vai resolver tudo. Tá. Aí, então, antes de passar para a parte de complexidade, sempre é bom ter um straw man, né? Um homem de palha, alguma coisa. Então, isso que eu coloquei aqui ninguém realmente pensa isso, mas é bom ter esse exagero. Então, o meu homem de palha é isso aqui, seria pastiche, eu botei isso, um pastiche, homem de palha. Provavelmente não tem ninguém que abraça essa ideia completamente. Mas uma é essa que eu falei, é que você resolve a educação simplesmente botando os ingredientes corretos. O tamanho da sala correto, o financiamento correto, os professores corretos, usa o currículo correto, ensina as coisas certas, e aí vai resolver tudo. Então, esse é. O outro e aqui eu gosto de pensar desse jeito, da educação linear, que seria linear. Então, há uma ordem natural, né? Então, você primeiro aprende soma, depois subtração, multiplicação, depois você vai para álgebra, depois para geometria, e que você não pode pular. É que nem montar uma casa com tijolos. Eu não posso começar botando os tijolos de cima, eu tenho que botar os tijolos de baixo primeiro, para depois chegar em cima. E é meio intuitivo que seja assim. Mas a minha experiência de ver como é que eu aprendi coisas, especialmente coisas que eu achava incrivelmente difíceis, era assim que a compreensão, às vezes, vem muito depois. Às vezes, vem anos depois. Eu me lembro quando eu dava aula de economia brasileira, ainda lá no departamento anterior, eu me lembro de um dia falar isso no começo, assim, é porque naquela era, 2002, 2004, instituições estavam pegando a economia, era coisa quente, a economia era instituições naquela época. Eu dava uma aula de economia brasileira com instituições. Mas eu não queria... O certo, o correto, seria que eu passasse as primeiras 5 aulas, vamos definir instituições, assim, o que são normas, o que são direito de propriedade, o que são custos de transações. Mas eu não tinha paciência, eu sou ruim com essas coisas. Vamos ver as coisas interessantes. Então, para eu me acobertar de não ter que passar por essa parte que eu não queria, e ir logo para os estudos que usam instituições, onde que, sabe, os estudos da Simone Robinson, do Douglas North, do Weingast e desses outros, eu queria ir logo na segunda aula para eles. Então, eu cheguei e falava para eles assim, ó, a gente vai começar a ler vários desses estudos, e tem termos que vocês não conhecem, conceitos que vocês não conhecem, mas é assim mesmo, é um exemplo que eu usei essa metáfora dos tijolos. Às vezes a gente vai estar tratando da endogenia, das instituições ou não, etc., e talvez não faça sentido, mas à medida que a gente vai lendo, esses conceitos vão se repetindo e você vai vendo eles em contextos diferentes, e em algum momento vai fazer sentido. Em algum momento a casa vai estar construída e você não sabe como. E eu sinto que comigo é muito assim, eu tenho dificuldade de aprender as coisas, mas depois quando eu vejo aquela coisa, eu vejo em contextos diferentes, em áreas diferentes, pessoas diferentes falando por motivos diferentes, daí em algum momento consolido. Então eu sinto que conhecimento, de fato, não é linear, claramente não é linear. E se isso é verdade, talvez da educação reconhecer isso em vez de tratar, não sei exatamente como você pode reconhecer isso, mas não achar que é linear. Que você só vai adiante quando você entendeu. Uma coisa é você ter essa aceitação de que as pessoas não estão entendendo tudo o tempo todo. E não é essa coisa de tem provas, isso. Bom, outro problema, outro assim, é que tem... Bom, isso é preferência revelada. As universidades estão totalmente estanques, são silos, né? Eu botei aqui o exemplo de economia. Eu sou da economia há 25, 26 anos, eu não conheço ninguém da administração, eu não conheço ninguém da contabilidade. Não é bem verdade, às vezes tem uns que... alguma coisa...
Mas eu não sei o que eles estão fazendo. Aliás, eu conheço, eu até interajo pouco com gente da própria economia, a gente interage pouco. Das grandes coisas de mudar do Minhocão para o nosso prédio novo, eles tiveram uma ideia bem de complexidade, que tem muito a ver com algumas coisas que a gente vai ver aqui. A gente reclamou muito no começo. Antes era assim, era o Minhocão comprido, então, um corredor, e tinha uma porta, na frente do corredor tinha assim, uns 40 metros, tinha a sala dos professores de um lado e do outro. A minha era bem no final. E aí, você acabava, na hora de ir para casa, eu tinha que descer aquele corredor, eu encontrava outros professores, o cafezinho era bem na ponta, então você acabava esbarrando as pessoas, conversando com as pessoas. Eu achava ruim isso, né? Não, estou com pressa, quero ir. Mas essa que é essa ideia de esbarrar ideias encontrar com outra. Bom, a gente mudou para o prédio novo, e eu não sei quem que fez isso na face, e eu reclamei também, mas eu acho que a pessoa estava certa, falou assim, a gente vai misturar todos os professores. Eu disse, não, põe economia tudo junto nessa ala, põe administração, deve ser a coisa natural a fazer, a nossa homofilia natural. E não fizeram. Misturaram, só que infelizmente não deu certo. Eu tenho vizinhos de sala na universidade, eu vou lá há 2 anos, mas quando eu ia, eu não conhecia eles. Então é separado fisicamente, geograficamente, mas é separado por matérias. Às vezes você tem gente na administração estudando coisas muito parecidas que a gente faz e não tem essa interação. E toda a ciência é montada assim. A gente fala muito de interdisciplinaridade, mas não faz. Então essa é... Tá. Aí a parte aqui que eu vou começar a especular, então, meio que só jogar coisas que eu já vi, que trata de educação, que talvez tenha, não é necessariamente da literatura de complexidade, mas tem um sabor mais de complexidade, mas não linear. E quando diz isso, daí, é difícil, que nível que eu vou olhar? Vou olhar, assim, nível epistemológico, de como é que deve ser o conteúdo, como é que a gente aprende, essa é uma das coisas, né? Como é que a gente vai ensinar, como é que esse conhecimento vai sedimentar no cérebro das pessoas. Outra questão organizacional, que eu mencionei agora também, vai ter departamentos ou vai ter institutos? Lá, quando eu passei um pós-doutorado em Illinois, eu estava no instituto, era o Ostrom Workshop, da Eleanor Ostrom, que ela fundou, e lá tinha gente de vários departamentos. Inclusive, tinha poucos economistas dados, que você acharia que a Ostrom seria economista, que ela não é. Então, tem toda essa parte de organizacional, tem o nível de economia política, essa é outra coisa, sindicatos toda essa parte de ministérios e etc. Tem toda a parte de economia como um bem público, então um serviço público vai ser provido. Qual o nível que a gente vai olhar? Primário, secundário? Não sei, a gente vai olhar em geral. Então, a primeira coisa que eu fiquei pensando assim, tem esse gráfico aqui, esse é um gráfico, não é educação, é obesidade. Eu já vi em vários lugares isso aqui. Alguém montou isso aqui? Então, é para mostrar a complexidade, a ideia de complexidade, que obesidade seria, então, um problema de saúde pública. Como é que a gente vai resolver? Vamos resolver do jeito linear? A obesidade tem causas e a gente vai lá, age nas causas e consegue afetar. Não, o gráfico, eu nem sei se isso aqui é tão sério, isso, talvez só alguém desenhou usando a cabeça deles, não é um processo tipo usar redes e dados, mas tá aí, obesidade, tem partes da indústria de alimentícia, tem experiências da sua infância, tem família, tem tecnologia, natureza do trabalho, educação, mídia tem a ver com isso, então tudo interagindo, então fica muito difícil, você fica pensando assim, puxa, eu tenho um problema de diabetes nas populações de tal nível de renda, como é que eu vou agir em cima disso? Então, a tendência é querer ir direto no problema, mas você mexendo lá afeta outras coisas, que afetam outras coisas, essa complexidade, tudo interagindo. Aí, o que eu queria esse gráfico para a educação. E aí eu não encontrei isso aqui, que não é a mesma coisa, isso aqui é mais ou menos, não é nem uma rede isso de verdade, é só
sei lá, alguém botou, então tem o ecossistema de educação, tem as escolas secundárias, as fundações não para lucro, online learning, tem o Estado, mas não é porque aqui não tem interações. Você vê que muitos desses nós não estão interagindo com outros, estão interagindo com um só, tem um grau só. Então, mas dá para imaginar como seria se eu fizesse um gráfico de educação, teria isso, teria escolas, teria universidades, teria ministério, teria lugar de treinamento, teria sindicatos, teria think tanks e mídia e várias outras coisas. Esse é um jeito de visualizar. E aí, por coincidência, hoje no meu Readwise, aquele que manda citações, tem essa citação aqui do Duncan Watts, no livro dele, Tudo é Óbvio. Eu não vou ler ela, mas você pode passar os olhos, ele está dizendo assim, aqui é o exemplo, ele está vendo o exemplo de pobreza, mas ele está dizendo assim, um pouco, captura a ideia daquele gráfico complexo, dizendo assim, todo mundo tem, o livro dele é sobre common sense, como tem muitas coisas que a gente acha que é bom senso, é tudo lógico e tem bom senso, e a gente resolve todos os problemas, a gente entende o mundo através de bom senso, porque olhando para trás parece que é, né? Uma vez que a gente sabe como as coisas funcionam, era óbvio que funcionava assim. Mas aqui ele está dizendo assim, que não, todo mundo, especialmente os policy makers, tem um senso comum do que precisa fazer para resolver pobreza. Mas, em vez de pobreza, pode botar educação ali. E cada um tem suas explicações, e as explicações e a visão que você tem é inconsistente e é contraditória. A gente vê isso muito dessa literatura. Muito dessa literatura é justamente alguém provando que o que todo mundo pensava não acontece, e acontece o contrário. Né? A literatura de educação e economia é muito isso. Então, as pessoas têm essas ideias, mas as pessoas vão agir, a política vai agir em cima de alguma dessas ideias, de seja lá quem está na posição de influenciar aquilo ali, e você não sabe muito bem o que vai acontecer. Então, essa visão dele de que... Uma visão bem de complexidade, né? Ele é o cara que inventou o famoso paper dos Small Worlds, ele ilustrou isso. Tá. Aí, vocês devem conhecer isso aqui, esse é um livro do Brian Kaplan. Brian Kaplan é um daqueles caras de George Mason, tem o... Como é que é o nome dele? Tyler Cowen, Brian Kaplan, tem vários daqueles caras. Eles têm um tipo de economia particular. E deixa eu botar esse clipe dele falando, ele tem um aqui, porque isso é tão tão contrário a tudo. Ele está argumentando contra a educação, que deve ter menos educação. A gente não deve ficar 4 anos na universidade, deve ficar menos, deve gastar menos dinheiro com educação. Não estou dizendo que necessariamente que é para a gente acreditar nisso ou não, mas assim, é interessante para ter uma visão completamente diferente. Deixa eu botar só um clipezinho dele falando. Eu não conhecia ele fisicamente, já vi várias coisas. O grande negócio dele agora é imigração. Ele tem um livro que chama Open Borders, que os Estados Unidos devia... Vem quem quiser vem para os Estados Unidos. Ele gosta um pouco de chocar, né? De chocar assim. Então, Open Borders, vem quem quiser. Ele quer uma ideia bem de complexidade, inclusive eu vou falar sobre imigração daqui a pouco. Mas deixa eu botar ele aqui falando. Acho que aqui. Eu achei ele tem um sorrisinho meio irritante, assim, eu estou falando coisas que vão chocar você, mas tudo bem. O áudio não está saindo muito bem, professor. Desculpe. Eu esqueci de liberar, né? É incrível como... Sistema... Deixa eu botar de novo aqui. Acho que tem aqui. Aqui. Author of The Case Against Education, Why the Education System is a Waste of Time and Money, published just recently by Princeton University Press.
Well, this book really begins with my life. I've been in education for over 40 years, starting from kindergarten to now. I've never been out of school, and I've seen so many bad things going on, and I feel an obligation to be a whistleblower just to say and let taxpayers know how their money is getting wasted. What exactly is getting wasted, or where's the waste coming from? The big thing that I say in the book is that so much of what we learn in school is stuff that we're never going to need to know again in the real world. You're never going to use it on a job. People are going to forget it. And so the only way it would really make sense to teach it to people is if it were enjoyable. And I say also, for most people, the stuff that they're learning is not much fun either. Now, of course, there are some vital skills that you learn in school, literacy and numeracy. But I just begin by documenting all the subjects that we study, all the class time that we spend learning subjects where it would be astronomically unlikely would ever use it again, unless, of course, you became a teacher of that very subject. So, think about, history, social studies, higher mathematics, foreign languages. These are things that are used in a very small share of jobs in the U.S., and yet they're all requirements. Now, then the real puzzle is, well, why is it that employers actually care if you learn stuff that you're never actually going to use on the job? And that's where I appeal to something called the signaling model of education. There's a famous economist, Michael Spence, who won a Nobel Prize for this idea. So you may wonder, well, what do you really have new to say? And what I have new to say is this. The signaling model of education is not just a cute theoretical idea. It is a concept that explains all the education systems of which I am aware. And what it says is that there are really two reasons why an employer might want to pay you for your education, why they might reward education. One is the simple story that we're always hearing. Well, you go to school, you learn useful skills, you're more valuable, so of course employers are willing to pay you more if you bring more to the table. But Spence pointed out there's a totally different story that would equally well explain most of the facts. Namely, if just jumping, if your school pays because you jump through a bunch of hoops and then you signal or show that you are awesome, right? And then the function of education is not really to transform you from an unskilled worker into a skilled worker. It's to go and put a stamp on your forehead saying, gold star, you are a grade A worker, a prime worker, right? What would education signal? Well, so if you do well in school, you're really showing a package of desirable traits. You're showing that you've got intelligence. You're showing you got work ethic. And also, very importantly, you're showing you've got conformity. You're not just a smart person who works hard. You're a person who applies your intelligence diligently in the direction that is socially approved. Now, out of my friends, many of my favorites are the nonconformists. These are fun people who actually do things that other people don't do, say things other people won't say. And I love these people, and you might even say that I'm one myself. But if I were an employer, these would not be my top picks to hire because they're just too difficult. They don't fit into hierarchy. They don't play well on a team, right? And so I say a lot of what you're really doing when you are going to school is you're just saying, look, I am a sheep. I'm willing to be a humble member of a team, right? If I'm a leader, I will be a leader who defers to the superior wisdom of the higher level leader. Right now, why should we actually believe that my story has so much truth to it? As I said, I don't think this is the whole story, but I think signaling is a very big part of it. So in the book, I go through just a lot of reasons why, a lot of symptoms or signs that signaling is so vital. A lot of them are just things that are known to everybody. Things like, just beginning with how many classes you're highly unlikely to use in the real world, how many college majors, there's almost no jobs that actually apply what you're taught, whether it's communications or psychology or history, right? But then there are many other more basic facts you can look at. Here's a puzzle. Why does anyone bother to actually enroll in a college or pay tuition? Well, of course you do it in order to get the, well, why wouldn't you? Well, so look, suppose you think Princeton is the best school in the world. What stops you from just going there and attending classes? No one is actually going to stop you. No professor is actually going to monitor you and say, show me your ID to make sure you're really supposed to be here, right? Instead, professors generally have no idea who's really supposed to be in the class either way. And if you were to go to a professor and say, hey, I would like to unofficially attend your class, the reaction of most professors is to get a tear in their eyes. Says, you actually want to learn what I have to teach? This has never occurred before. Tá bom, deixa eu parar aqui. Acho que dá para ver a ideia, né? E é verdade o que ele falou. Se alguém aparecesse assistir uma aula, eu ia chorar também. Outra coisa que ele fala depois, que muita gente faz as matérias mais fáceis que tem. Então, você vai na universidade, faz as matérias mais fáceis, porque
não seria para aprender. Esse negócio de signaling, o Michael Spence, a ideia do Michael Spence, ele ganhou um prêmio Nobel por isso, né, cientista de informação. E ontem, por coincidência também, eu vi que tem um outro cara chamado Lewis, teve a mesma ideia na mesma época, como muito dessas ideias acontecem conjuntos, e um cara estudou e viu que a relação é que os dois foram orientados pelo Schelling, que é um dos nossos caras de complexidade, né? Com medo da complexidade. E o Schelling nunca falou sobre signaling, mas tem todo o sabor daqueles modelos do Schelling, essa ideia de signaling. Deixa eu voltar para os slides aqui. Ok, então, a ideia disso aqui, assim, ele até exagera, né, nessa ideia de, assim, educação não é eficiente, mas não só não é eficiente, mas é muito ineficiente. O jeito que é organizado, as coisas o jeito que a gente usa dela, tem muito ineficiência e gasto e desperdício. Então, um pouco é isso. Tá. Aqui tem um outro trabalho. Esse é um trabalho bem famoso. Esse não é o original, esse já é um subsequente, do Alan Kruger. Então, essas técnicas que existem de identificação, o Alan Kruger é um dos grandes casos, ele morreu uns 2 anos atrás, e esse trabalho aqui é bem interessante. O Barabasi, no livro dele, no The Formula, ele cita esse livro e faz um estudo parecido, então vamos ver que é bem nessa área de educação. Então, aqui a ideia é uma das grandes perguntas, né? Qual que é o retorno da educação? Vocês passam tempo na universidade, mas aqui o retorno para a qualidade. Então, é diferente fazer um curso numa universidade top, ou numa média, ou numa ruim, faz diferença? E você acharia, mas claro que faz, né? Então, como eu falei, muito dessa literatura, você já sabe que não vai fazer diferença, né? Tem muito dessa literatura justamente, e que nem o Brian Kaplan exagera um pouco, fazer uma coisa completamente contra-intuitiva, mas esse trabalho aqui também. Então, qual que é a ideia? Então, faz diferença para pais, né? Os pais nos Estados Unidos vão pagar essas universidades, aqui no Brasil, de certa forma também. Faz diferença, vamos se sacrificar para mandar ele para Harvard, Princeton, Stanford, ou vamos para uma Duke, ou, sei lá, uma 20 a 50. Né? E do ponto de vista de Estado, a gente tem um certo dinheiro para aplicar em educação, vamos aplicar nas universidades top, qual vai ser o melhor retorno para esse dinheiro para a sociedade. Então, o que eles fazem, eles vão olhar quem estudou nas Ivy Leagues, pensa nas Ivy Leagues, são as principais universidades, Stanford, Yale, Harvard, essas. E daí tem as não Ivy League, mas que são todas universidades boas também, né? Ele vai comparar esses aí. E qual que é a dificuldade de estimar? Você diria assim, isso é muito fácil, só olha quem estudou nas Ivy Leagues, vá 10 anos depois, veja o salário que eles têm, o trabalho que eles têm, o salário. Ou, e também daí vai nos outros, nos não Ivy Leagues, e vê os salários, compara os dois, faz os controles todos necessários, e está resolvido. Devia ser a coisa mais fácil que tem. Existem esses dados de muitas formas. A dificuldade de estimar é justamente que tem algo não observável. Uma palavra que eles gostam de usar nessa literatura nos Estados Unidos é grit. Grit, o melhor que eu consigo pensar, traduzir, é raça, a ideia de raça, né? Você tem 2 jogadores de futebol, os dois, mas um tem raça e o outro não tem. Então, grit. Ou você podia botar ambição, né, ou vontade, alguma coisa assim. Então, é muito difícil medir grit. É fácil medir renda dos pais, gênero, raça, notas no segundo grau, a nota no Enem, no SAT para entrar. E outro problema é que, às vezes, o cara que seleciona quem entra na universidade, nos Estados Unidos é muito isso, é uma comissão que seleciona, ele está procurando essas mesmas coisas não observáveis, que é a mesma coisa que a firma, 10 anos depois, ou a firma, depois que ele sair da universidade, vai estar procurando. É uma coisa não observável, não dá para dizer o que é exatamente, é grit, né, essa raça, e a universidade viu e a empresa viu. Mas não é a universidade que está dando isso para a pessoa já chegou com a raça, já chegou com o grit. E aí, se você estimar diretamente, você vai estar achando que foi a universidade, e na verdade foi o não observável. Então,
A regressão é isso, né? Salário, alguns anos depois, é uma função de quão boa a escola é. Geralmente essa é a nota média das pessoas que entram nela, nota média do SAT. Variáveis observáveis, as notas no segundo grau, renda dos pais, etc. E tem o X2 aqui, que são essas não observáveis. Criatividade, grit, raça, ambição. Então, se você simplesmente estimar, diz, não observável, eu não tenho, então não tem como fazer. Se você simplesmente fizer isso, daí estimar isso aqui, você pode achar um impacto grande para a qualidade da universidade, mas vai estar viesado. Então, qual que é a sacada deles? A sacada deles, bom, tem várias coisas, e esse trabalho já foi feito por eles, anos depois eles replicaram com mais dados e outras coisas. Eu vou explicar de um jeito bem mais fácil. Uma das coisas que fizeram é, vamos pegar como uma proxy, quase como se fosse, para pegar, medir essa raça, vamos perguntar para eles assim, quantas universidades, você foi aceito em Harvard, você foi aceito em, sei lá, em Duke, em Miami, sei lá. Mas além dessa universidade, quantas outras você aplicou? E que nem hoje em dia todo mundo aplica para muitas. Apliquei para 5 universidades. Então, essa variável X2 é o SAT médio da turma de calouros dessas 5 universidades. Então, tem gente que está aplicando para universidades, né, 10 universidades muito difíceis de entrar, ou 10 universidades mais fáceis, ou uma mistura delas. Então, isso mede um pouquinho essa ambição. A pessoa quer entrar, quer fazer... Então essa é a sacada deles. E você vê, aqui é só o parâmetro da qualidade. Não é a regressão inteira. A regressão tem todos os controles e tudo. Você vê, se você fizer só a regressão sem o X2, sem tentar captar esses não observáveis, o seu resultado é que qualidade tem um impacto. Deixa eu ver. Aqui tem um impacto. Aqui é o desvio padrão, mas se você dividir o 0,076 por 0,08, vai dar um significativo positivo muito forte, né? A cada coluna tem algumas variantes. Mas a coluna 2 tem esse self-revelation. Eles incluem aquela média das outras universidades nas quais você aplicou. E quando fazem isso, você vê que some. Está negativo, estatisticamente igual a 0. Então, não era qualidade, era essa não observável. Tem algumas pessoas que já chegam na universidade com outras coisas. Então, a conclusão aqui, e o Barabasi, no vídeo do livro dele, ele fala assim, tipo, não é Harvard que faz os alunos bons. São os alunos bons, eles já chegam bons, e eles transformam Harvard no que ela é. E eu sinto que a gente tem muito isso na UNB, na economia, na nossa pós-graduação. Às vezes a gente fica orgulhoso que alguns alunos nossos vão e fazem coisas, e empregos, e vão e conquistam o mundo. E a gente fica dando tapinhas nas nossas costas nos professores. Foi a gente que fez isso aqui. Não foi. Os alunos já chegam bons. Eles que fazem a UNB. Então, só um outro jeito, um outro teste que eles têm no paper original de 99, esse é famoso, é bem famoso, você já deve ter ouvido falar sobre isso. 99 não era muito comum essas estratégias de identificação, não era comum isso aqui, e esses eram alguns dos precursores. O Kruger era bem forte nessa área. Então aqui está o seguinte, suponha que você pega todo mundo, essa é a nota do SAT deles, né? É o mesmo problema, a gente quer medir o impacto de qualidade. E tem alguns que foram muito bem, tem notas muito altas, e aqui tem essas escolas difíceis de entrar, então, digamos, seja Harvard aqui. E a Harvard, ela diz assim, eu só vou aceitar pessoas com SAT acima de certo valor, e um valor bem alto, né? E tem pessoas, então, que não tiveram notas suficientes, então não vão ser, e nem aplicaram. Tem gente que nem aplicou, mas olha esse segundo cara aqui. Ele tem uma nota alta, se ele tivesse aplicado para a Ivy League, ele teria entrado, mas ele aplicou numa outra. Por suas razões, ele quis morar onde o namorado dela
estava, onde os pais estão, o clima é melhor, o time de futebol é o favorito dela, alguma coisa assim. Então, a pessoa tinha nota, mas não aplicou nessa outra, onde a nota mínima de aceitação é bem menor. E tem gente que teve nota baixa e não aplicou para as Ivy Leagues, então não foi aceito e não teria sido aceito se tivesse aplicado. E esses aqui estão. Tem gente que não aplicou nem para essa, nem para essas Ivy Leagues, foi para outros tipos de educação. Bom, a grande sacada deles é comparar entre essas pessoas, que agora você tem comparação, especialmente essa comparação aqui. Essa pessoa e essa pessoa tem quase a mesma nota do Enem, lá do vestibular. Então, não tem muita diferença entre eles. Foi quase que aleatório que um está logo acima da nota mínima e outro não. E essa pessoa, essa aplicou para Harvard e não foi aceita, por isso tem a setinha aqui que eu botei, e então daí acabou indo para uma das outras. Talvez aplicou para uma das outras também. Então, se você comparar essas duas pessoas aqui, as duas pessoas são praticamente iguais em termos de habilidade. Eu estou controlando por todas as outras observáveis, né? Renda dos pais, e gênero, e raça, e tudo mais. E só que uma teve uma nota minimamente maior no SAT, então eles são essencialmente iguais quanto a isso, quanto a essa habilidade aqui. E aí, se você for olhar, a gente vai ver isso aqui, olhar o rendimento deles, o salário deles 10 anos depois, aí você vai conseguir saber se é que Harvard é realmente o que a pessoa aprendeu lá na universidade boa, que gerou a capacidade de ganhar dinheiro depois, ou não. E como vocês podem esperar, a resposta é que não, né? Aqui está a mesma coisa. Nessa coluna aqui tem a nota, a qualidade, a seletividade da escola. A variável dependente é earnings, é rendimento no salário. E se você pegar a amostra toda de todo mundo, fica parecendo que quem trabalhou é positivo e significativo. Quem foi para Harvard, quem foi para a Ivy League tem empregos, tem salários melhores, os earnings são melhores, qualidade afeta rendimento. Mas se você pegar só aquela amostra match daquelas pessoas comparáveis entre si, que na verdade são iguais em tudo mais, exceto que um teve um ponto a mais no SAT do que o outro, e aí você vê que o resultado vai embora. É negativo, é estatisticamente igual a zero, Tá, então é isso. Então, isso é interessante, é um trabalho famoso da área. Não é complexidade, de fato, mas mostra essa ideia que educação não é linear, tem algumas outras coisas acontecendo, tem essas interações, né? Aqui está a conclusão deles. Students who attended more selective colleges do not earn more than other students who were accepted by comparable schools, but attended less selective colleges. Tá, deixa eu pular isso aqui tudo. Então tá, então daí a última parte aqui que eu quero fazer, esse é aquele livro que eu mencionei, é um livro sobre criatividade, mais do que qualquer outra coisa. Ele está aplicando todo um pensamento que ele chama de landscapes, né? Vamos usar a lógica de landscapes. E eu achei o capítulo 9 tinha muito a ver. Então, o objetivo dele aqui é aplicar esse landscape thinking, de como é que a gente pode fazer, vai ter recomendações de políticas daqui a pouco, para tornar as pessoas, organizações e o país mais criativo e inovador. Então, não é educação exatamente, mas o objetivo da educação é isso também. Então, ele começa falando sobre hipercompetição, o vestibular na Coreia, na China, mesmo o SAT, é ultra competitivo, é assim que a gente organiza, e você acharia, então, poxa, isso é meritocracia, isso é correto. A alternativa disso entra o filho dos ricos, ou entra quem tem alguém que indique. Então, parece muito bom que seja competitivo, e de certa forma é melhor do que essa alternativa que eu falei. Mas aí o que ele vai mostrar é que os efeitos não intencionados disso, como isso gera problemas para a educação e para atingir esses objetivos. Tem uma hora que ele cita assim, e a gente já ouviu falar isso sobre Einstein, eu ouvi falar isso sobre o Stephen Wolfram ontem, que ele era ruim em fazer aritmética.
essa ideia de que algum gênio, que a gente sabe que é um gênio, tipo Charles Darwin, era um aluno medíocre. Então, ele não entraria no vestibular. Essa é quase um clichê, Einstein. As pessoas falam que isso é verdade do Einstein, depois eu já vi que é uma história apócrifa, mas a ideia é um pouco isso, é que essa ideia de ensinar uma coisa homogeneizada, o aprendizado, está aqui o teste, está aqui o vestibular, estude 16 horas para isso aqui, ensinar para o teste, como a gente fala, e todo mundo sabe que isso é perverso nesse sentido. Você mata a criatividade, você impede essa exploração, está todo mundo estudando a mesma coisa, em termos de landscapes, todo mundo está subindo o mesmo morro, né? O landscape é cheio de morros diferentes, todo mundo subindo o mesmo morro. E aí é mencionado que na China, de fato, isso é parte do objetivo do partido, quer criar daquela burocracia, membros do partido, os poucos que conseguem virar membros do partido, mas a burocracia obediente e não questionadora, de certa forma. E tem todas essas ideias que a gente olha, às vezes, em teorias malucas de educação, mas da importância de play, de brincar, até para gatinhos e tigrezinhos, quando são pequenos, eles brincam, parece que aquilo tem um papel importante para aprendizado e desenvolvimento sério. Tá. E uma coisa que isso aqui tira muito, esse tipo de hipercompetitividade, é motivação intrínseca. Então, motivação intrínseca é aquela ideia que você quer aprender, você quer escrever esse negócio, você quer criar algo novo, porque você quer. Não é porque você vai ganhar um salário, não é que vai ter uma recompensa material, ou talvez outras não materiais, mas você não está fazendo porque você quer fazer, né? Parece que ele tem uma lista de pessoas muito famosas que já faziam aquilo quando que eles vieram a ser famosos, biologia, alguma coisa assim, quando eles tinham 4, 5 anos, simplesmente porque eles gostavam, achavam. Está fazendo aquilo porque gosta, não porque para passar o vestibular. Um dos grandes problemas que a gente tem em educação é essa ideia de avaliar. A educação é tudo sobre avaliar. Quem é que entra na UNB, quem é que não entra, quem é que vai passar na nota, quem é que não passa, tem exames e tudo. E a gente está querendo evitar, tem que fazer isso, né? Tem que ter avaliação, mas tem o problema do erro tipo 1 e o erro tipo 2. O erro tipo 1, ele fala de um aluno dele, o Amit, deve ser um indiano, que chegou lá, não parecia ser muito bom, não tirou as melhores notas no exame de entrada, o currículo não era impressionante, ele quase não aceitou. Ele é biólogo, então tem laboratórios, esse pessoal tem laboratório, né? Então o cara aplicou para trabalhar no laboratório. E, com o tempo, ele disse que ele aceitou, porque depois ele viu que o cara tinha tocado uma banda de rock. Então, isso sinalizou para ele que o cara talvez, sei lá, tivesse criatividade. E o erro tipo 2 é você aceitar alguém que tem notas perfeitas, o currículo perfeito, tudo certinho, mas a pessoa está lá, não tem muita imaginação. A pessoa está só seguindo o teste, e parece que isso é muito comum, né? O cara é um Olympian test taker, mas depois, para pesquisa, pelo menos, para gerar ideias novas, para alguém que tem um laboratório, não é exatamente o que você quer. Não é só o que você quer. E é difícil diferenciar, não basta dizer, agora que eu sei, eu vou facilmente conseguir, vou pegar todo mundo que tem currículo ruim e vou recusar os com currículo bom. Não é assim, né? É que é difícil, vai ter erro tipo 2, mas a regra no laboratório dele dá autonomia, alguma autonomia para as pessoas perseguirem ideias. Isso também, agências financiadoras têm isso. Eu me lembro uma vez que eu... Peraí, alguém está ligando para mim aqui. A gente conseguiu dar a ANEL deu um financiamento para a gente fazer uma pesquisa, e eles queriam assim, eu quero a cada 2 semanas você tem que escrever para a gente um relatório dizendo quais dos passos que você disse que você ia fazer, você fez. E não fazia sentido nenhum. Pesquisa não é assim. A ideia de pesquisa é justamente que você não sabe aonde vai. Você não sabe o que vai acontecer. E um burocrata não sabe disso. Então, essa ideia de dar autonomia. E eles ficavam pensando muita coisa pública. Não, isso é dinheiro público, você tem que fazer o que você disse que você ia fazer, tem que ter o resultado que você disse que ia fazer. Eu sei que quando leio
projetos de pesquisa, no final, eles sempre pedem que as pessoas ponham aqueles cronogramas, né? Então, em janeiro eu vou fazer X, vou fazer isso, em fevereiro eu vou vir com o primeiro resultado, em março eu vou escrever esse resultado, daí... Eu não olho aquilo ali é uma ficção. Não tem sentido nenhum aquilo ali, mas é o jeito... Exatamente, a crítica é essa, assim que burocratiza, lineariza educação e geração de ideias. E a quarta regra é ter diversidade. Você tem que ter diversidade, não um agente representativo, né? Não vou pegar os 5 melhores currículos que estão aplicando, se eles forem exatamente iguais, não vale a pena para mim ter aquilo, eu quero perspectivas diferentes. A gente viu na aula passada aquele Diversity Prediction Theorem, que é exatamente sobre isso. Ele coloca, tem 2 ameaças à pesquisa fundamental. Uma, a gente já mencionou, essa compartimentalização dos departamentos, dos journals, das áreas. Ele chamou isso de academiosclerose, e na UNB a gente tem isso, em economia tem isso, tem várias outras áreas, tem isso, e é muito difícil lutar contra isso. Eu digo isso porque muitas vezes, mas todo mundo reconhece isso, o problema não é que ninguém sabe, todo mundo sabe sobre isso. Então, é impossível ver alguém falando sobre qualquer programa de universidade sem falar sobre interdisciplinaridade, transdisciplinaridade. Todo mundo diz, diversidade, nós vamos fazer isso porque é bom, todo mundo reconhece, todo mundo sabe, mas ninguém consegue fazer, é muito difícil. Eu já participei de vários projetos que a ideia era ter essa interdisciplinaridade, e é muito difícil. Você senta na sala com pessoas que falam diferente, que têm diferentes valores e tudo mais, e não funciona. É muito difícil. Não é que não funciona, é raro funcionar. E uma das coisas que eu quero justamente pensar aqui, que eu acho que a complexidade pode ajudar, é como é que você cria aquele estado líquido onde isso funciona, essa rede que está querendo criar uma rede, como é que você cria uma estrutura de rede, que nós conectam com quais nós, vai ser modular, com poucas conexões, ou vai ser todo mundo conectado com todo mundo? Essas coisas têm consequências, eu acho. Provavelmente, se não que você quer, eu acho, assim, uma coisa semi-modular, mas algumas conexões, mas é difícil saber fazer. Um exemplo disso, contraste, eu acho que é para ser contraste. O Santa Fe Institute, que é exatamente isso. Tem gente de... Às vezes, eles parecem ter uma regra assim, ninguém tem sala própria. As pessoas geralmente falam assim, vou passar 3 meses lá, vou passar um semestre lá, vou passar um ano lá. Todo mundo, ninguém ganha sala própria, nem os prêmios nobres. E é muito comum ir prêmio Nobel para lá, prêmio Nobel da Física, da Biologia, vai lá. E a ideia é justamente de esbarrar uns nos outros. O Ostrom Workshop, que eu falei, tem um pouquinho disso aí. Segunda grande ameaça é financiamento público. É um pouco o que eu falei agora da ANEL. Lá em 45, que é na época que a gente leu o Warren Weaver, aquele texto que o cara estava prevendo que complexidade era o futuro da ciência, foi nessa época, naquele otimismo do pós-guerra, do crescimento que viria. Esse Vannevar Bush é um desses cientistas famosos, e ele fazia parte do governo do Franklin Roosevelt, e ele falou assim, para a ciência ir para frente, a gente tem que financiar. Então, NSF, National Institute for Health, CAPES, CNPq, essas todas, FAP, essas coisas todas. E isso é importante. Só que daí, no capítulo que ele faz, ele mostra como que isso gerou efeitos não intencionados. Então, tem que ter financiamento. Em economia, talvez seja uma das áreas que menos precisa financiamento, na verdade. Mas outras áreas você realmente precisa. São grupos, são laboratórios, tem instrumentos. Economia, às vezes, você senta numa cadeira, pega 3 papers e as ideias saem dali. Mas, então, tem que ter financiamento, mas o financiamento envenena tudo que está acontecendo, porque tem essa hipercompetição. Então, quem é que vai receber os grants, quem é que vai estar nas comissões, quem é que vai tomar essas decisões? E o desperdício, nota assim que o NSF, que é a principal área de financiamento de ciência nos Estados Unidos, é o CNPq deles, só 20% das aplicações são financiadas. Se você olhar no Twitter, você vai ver que a vida de pessoas em academia nos Estados Unidos é escrever grants. Você é esperado pelo departamento que você ganhe grants. E se você não conseguir receber esse financiamento, porque daí o departamento ganha overhead, você não ganha tenure. Isso não é tão forte em economia, como eu falei, embora seja. O departamento espera, o departamento se financia, em parte, com esses grants.
E então isso cria, imagina, 80% das pessoas gastaram uma quantidade muito grande de tempo e esforço e aquilo não vai para lugar nenhum, né? Então cria esse desperdício, não parece um jeito eficiente de usar o tempo e esforço das pessoas. E mais, penaliza a originalidade, porque a comissão tipicamente não vai escolher coisas originais. O que é? A pessoa está lá olhando, tem 2 dias para olhar 200 projetos, ela vai procurar coisas que ela reconhece, literatura que ela reconhece, ideias que ela reconhece, porque não dá. E é natural das pessoas não gostarem de novidade. Então, tinha um viés para o mesmo, um viés para o já batido. E, além disso, leva a esse efeito de rich get richer. Certos grupos vão ganhar todos os grants e vão ficar mais fortes, vão ganhar mais grants, etc. Tem essa tirania dos top 5 que tem nos Estados Unidos, nos journals, né? Parece que você não consegue passar o seu tenure se você não tiver papers no top 5. Mas a maioria das pessoas não vão conseguir, porque é hipercompetitivo, etc. Tá? Então, o que fazer sobre isso? Eu sei que estou adiantado aqui, então já vou tentar fechar isso aqui. O que fazer? Primeiro, talvez tenha acadêmicos demais, isso é uma coisa que ele coloca, talvez não precisasse tanto esforço, mas talvez mexer no financiamento. Talvez mexer em financiamento mais acessível. Então, eu não consegui achar onde é que eu li sobre ideias como todo mundo recebe financiamento. O financiamento vai para todo mundo, e pequeno, menor. E mais, você é mais tolerante a fracassos. Isso é uma coisa importante, porque isso permite que as pessoas ousem mais e tentem mais. Então, tendo mais acesso. Ou eu até ouvi falar a ideia de sorteios, de você sortear. Uma ideia, Bolsa Produtividade Pesquisa. Você deve ter ouvido falar, o CNPq tem. E eles mais ou menos fazem isso no sentido que as bolsas de produtividade pesquisa vão para um bocado de gente. Você pega a lista deve ter uns 200 economistas que recebem essa bolsa. Claro que não é ainda uma parcela muito pequena da profissão, e todo mundo quer. É uma bolsa muito boa, muita liberdade. Isso é outra coisa boa dessa bolsa. Você tem muita liberdade para fazer o que você quiser, estudar o assunto que você quiser. Então, o CNPq, eu acho que acertou ali. Porque muita gente queria que não, eu quero que você preste contas e mostre que você realmente fez o que você disse que ia fazer. Diga, Rafael. Professor, uma curiosidade, estava revisitando aquela obra A Cilada da Meritocracia, lá ele fala que o sorteio, né, ele, em relação à Guerra do Vietnã, ele foi muito importante, porque quando o sorteio para alistamento obrigatório começou a abranger também os estudantes universitários, a elite e a sociedade apoiou o movimento contra a guerra, né? Então, ele falou, ele faz, eu vou até disponibilizar para o senhor, vou pedir para escanear aqui, são uns 30 gráficos aqui, que ele faz uma comparação que é bem interessante. E essa parte de sorteio, eu achei, ele aborda também no tema, mas ele fala essa questão que quando você colocou a elite universitária para servir a guerra, você conseguiu a adesão do movimento da paz, né? Então, a gente está aí vendo as confusões aí da Ucrânia, né? Então, eu achei interessante colocar isso aí. Desculpa interromper, professor. Não, é interessante isso. Inclusive, esse sorteio ficou famoso também. Não sei se foi o Kruger ou o Anne todos desses economistas que criou muitos desses métodos, usou para ver se quem foi para a guerra, se servir no exército, aumentava ou não salários depois. O Wagner, o cara que escreveu o capítulo, ele menciona que na Suíça é assim, na Suíça é generalidade, se espalha o financiamento mais geral e segundo ele, dá bons resultados. Bom, aí tem isso faz parte de universidades, tem a parte de empresas. Poucas empresas fazem pesquisa, e quando tem muita competição não dá para fazer pesquisa. Outras fazem, especialmente as maiores. Inclusive, é um único argumento que eu já ouvi que faz um mínimo de sentido para monopólio, para poder existir monopólio. Monopólio natural, é claro, mas porque monopólio é quem poderia fazer pesquisa. Nos Estados Unidos, em outros países, tem uma simbiose muito grande com universidades. Então, as empresas não fazem pesquisa, mas a universidade faz. Esse eu acho um dos maiores erros no Brasil.
a ideia de geração de conhecimento, que no Brasil, na universidade brasileira, na UNB, é muito mal visto. Toda a minha experiência, toda vez que você chega nos Estados Unidos, o departamento exige, diz assim, vá lá e encontre uma empresa para financiar um projeto seu e faça esse projeto. No Brasil, vocês falar isso, vocês vão dizer, você está roubando. Você é um funcionário público, está recebendo salário, mas está recebendo de fora de uma empresa também. Eu já vi isso muitas vezes. A gente, quando montou um mestrado profissionalizante de regulação, no começo, em que a gente cobrava, a gente foi um dos primeiros no Brasil a fazer isso, era muito mal visto, dentro do departamento era mal visto, mas como? Universidade pública gratuita, vocês estão cobrando para dar aula? Vocês estão roubando, isso é errado, isso é não ético numa universidade, você ter relações com o mercado, né? Isso cheira mal. Então, essa atitude é muito ruim, né? Tanto que a gente fechou o nosso mestrado e hoje tem 4 outros mestrados profissionalizantes e o nosso está fechando. Algumas empresas que fazem isso são bons exemplos desse pensamento complexo. A Bell Labs é muito famosa, a 3M é muito famosa em que eles obrigavam os engenheiros, faziam grupos diversos de engenheiros, parece que é aquele post-it note, aquele amarelinho que tem uma cola que você põe o papel e sai. Não é uma grande revolução da humanidade, mas quando surgiu era original. E a Google também, a Google que obriga cada funcionário, ou permite cada funcionário a dedicar 20% do seu tempo para outros projetos. Qualquer projeto que você vai achar. Então, essa ideia de explorar o landscape, vamos explorar o landscape. O problema disso é que você tem que ter muito dinheiro para fazer, só empresas grandes, realmente. E aí, finalmente, só para acabar, vou fechar aqui. Tá, se é assim, é ineficiente, não linear, as coisas não são causas e consequências fáceis de ver, tem muitas variáveis não observáveis que o formulador de política não vai poder mexer. O que você pode fazer? Não basta jogar dinheiro, não basta só trazer peritos. Como é que a gente pode fazer política educacional sob essa ótica mais complexa? Bom, primeiro ele recomenda diversidade. Diversidade é a chave, né? Então, por exemplo, a gente estava fazendo a seleção do doutorado. O que é a ideia? Vamos pegar só um tipo de aluno que faz um tipo. O departamento já tem essas áreas diferentes, né? Então, por um lado é bom ter áreas diferentes, por outro lado é ruim que elas são estanques, né? Tem alunos diversos, mas não estão misturando tanto quanto se esperaria. Então, diversidade, gente, tem várias políticas, você pode tentar inserir a ideia de diversidade. E, de novo, eu já falei isso hoje, mas vale repetir. Todo mundo concorda com isso. Você fala em diversidade, está todo mundo sacudindo a cabeça. Sim, diversidade de pessoas cognitivas, de teorias, de departamentos, mas é muito difícil. Não se faz isso bem. Mesmo em outros lugares, é raro. Quando surge um lugar como o Santa Fe Institute, ou que faz bem diversidade, é raro. Tem que olhar por que funcionou ali, é exceção. Um jeito de fomentar a diversidade é a imigração. Aí eu já botei aqui, cientistas ucranianos. Vamos tentar atrair cientistas, não só cientistas, vamos atrair ucranianos educados. Aquela ideia do Brian Kaplan que eu falei, de Open Borders, tem muito isso. E não só cientistas, outros também, né? O próprio Estados Unidos faz isso muito mal, porque imigração é um tema polêmico, né? Republicanos, os conservadores não gostam de imigração, mexicanos, parede, Trump, aquela coisa toda. Europa também, isso é muito, muito polêmico de imigrantes europeus, e é complicado, não é um negócio fácil, não estou dizendo que é fácil. Então, por razões políticas, eles impedem, eles acabam pecando. Então, parece que só 40% dos PhDs em várias áreas conseguem ficar nos Estados Unidos. E as empresas, a Google, os outros, todos estão querendo essas pessoas, mas não conseguem. A pessoa não. Todo mundo conhece histórias de um engenheiro que se formou, quer ficar nos Estados Unidos, tem emprego, mas não consegue ficar. Então, a economia política fala mais alto ali. Parece que a indústria de moda é uma indústria onde a diversidade é bem clara, né? Você tem o estilista italiano, o francês, o alemão, o Hugo Boss, tá. E aí, outros exemplos disso, eu vou passar muito rápido. O Moquir,
tem esse livro que a gente deu, Economia Brasileira, quem fez Economia Brasileira viu. O argumento lá era diversidade, essa fragmentação política permitia essas ideias surgir. Tinha o reacionarismo local, que tentava a igreja, os reis, matar essas ideias, e essas pessoas iam para cidade-estado do lado, viajavam para algum outro lugar na Europa, e trocando cartas entre si, a República das Cartas. Isso permitia... Isso criou um ambiente líquido onde ideias diversas surgiam, interagiam entre si, geravam o iluminismo, geravam a Revolução Industrial, essas coisas. Outra ideia, vai bem nessa área, a gente viu também em Economia Brasileira, esse argumento, ele fala assim, isso vem lá do meu app Readwise, uma manhã dessas, ele colocou essa citação que eu tinha colocado. Se você quisesse que as pessoas saíssem de suas tribos, onde elas estão lá, sem diversidade, nada, se você quisesse que elas saíssem das suas tribos, fossem para cidades, se associassem em organizações voluntárias e companhias e igrejas e guildas e sindicatos e partidos políticos e universidades, elas não estão fazendo isso. As pessoas não fazem isso em nenhum lugar na humanidade, em vez... Todo mundo é coletivista, desconfia de sangue. Mas se você quisesse, qual que seria uma política para fazer isso? Abolir casamento entre os primos. A igreja aboliu, aí as pessoas, para poderem casar, fizeram exatamente o que está escrito aí. E ter esse efeito. É bem simplista do jeito que eu estou falando, mas aí isso é um jeito interessante. Com uma política da igreja, sem querer, levou a esse ambiente líquido, onde criatividade e ideias surgem. Terceira recomendação de política, acho que vou parar depois com essa, é autonomia. Né? Aquilo que eu falei da ANEL financiando a gente. Você vai financiar alguém, mas autonomia para alunos também. Tem um aluno vai fazer uma dissertação, acho que muitos professores querem, você vai fazer isso, e se isso não fizer exatamente do jeito que eu estou prevendo, você vai ter que refazer. Tem que ter autonomia e leva tempo, né? E tem que dar tempo. Tem mais um depois desse, que é tolerância para erros. Então, tem autonomia, tanto política como autonomia cultural. Tem culturas que são conformistas, em que é cultural de você não questionar, não tentar coisas novas. Então, conformismo, individualismo, atitudes para com autoridades, tem isso. Então, talvez é difícil fazer política pública com cultura, mas não é impossível. Você pode tentar fomentar mudanças nas novas gerações. Tá. Deixa eu só... eu vou parar, eu já falei isso várias vezes, eu vou parar nesse slide. Vários outros problemas, e vocês devem ver também nas universidades, por exemplo, revisão dos pares, que é isso aqui. Eu botei até na Spatial Journal, um publisher, ele fala assim, a revisão pelos pares é uma coisa boa, porque vai tornar as publicações mais robustas, mais fáceis de ler, mais úteis, vai tirar as fraudes e tudo. É um dos maiores problemas que tem para a geração de novas ideias, é a revisão pelos pares. É lento, ela homogeneiza, né? Você não quer tentar nada novo, porque os pareceristas não gostam de coisas novas. Outros problemas, como é que a gente mede? Para tentar fazer política pública, a gente tem que medir, não tem como não medir, a gente tem que medir. Mas aí tem Goodhart's Law, que é toda vez que você mede, toda vez que tem... vai ser o seu índice H, vai ser o número de citações que você tem, quem é que vai ganhar as bolsas, quem é que vai ser aceito no doutorado, vai ser as suas notas na graduação. Nos Estados Unidos, eles fazem assim, para você entrar numa universidade boa, você tem que ter sido voluntário. Você, adolescente, você tem que ser voluntário. Então, muitas pessoas vão e fazem voluntariado com 13 anos de idade para botar no currículo. Então, é uma boa ideia, para tentar selecionar entre as pessoas, mas Goodhart's Law diz, seja lá a métrica que você escolher, ela vai deixar de ser uma métrica, ela não vai medir aquilo que você está usando ela para medir, porque as pessoas vão game the system, vai dar incentivos perversos e as pessoas vão se comportar de uma forma que você não quer que eles se comportem. Eles não vão fazer as outras coisas que você não está medindo. Cultura de cancelamento é um dos grandes problemas que eu vejo para o futuro. Essa ideia que nos Estados Unidos está muito pior, mas o Brasil vai chegar onde você não pode falar nada.
né? Onde e ciência é para você usar, né? Você vem com ideias. O Brian Kaplan ali está falando que educação não serve para nada, vamos cancelar ele. Tá, vamos parar aqui. Reações a tudo isso. Professor, eu tenho uma ideia, eu não queria conversar muito também pelo horário, mas assim, existem alguns instrumentos para medir a educação, né? Por exemplo, o ENAD, o próprio Enem. O Enem, você basicamente vê a educação do ensino médio brasileiro como um todo, você pode pegar isso, o ENAD, é o número de publicações, o número de grupos de pesquisa no CNPq, mas isso tudo se torna muito vazio se você pensa no impacto da educação na sociedade, né? Porque, por exemplo, muitos grupos de pesquisa, você desenvolve ideias interessantes, projetos interessantes, mas você não consegue aplicar. Talvez pela burocracia, talvez pela dificuldade para financiamento, talvez porque o mercado não aceite isso. E muitas vezes os jovens, isso é uma coisa que me preocupa muito, eu vejo essas redes sociais, a gente fica meio doente quando acompanha, porque muita gente fica, para que estudar trigonometria? Tem que estudar, sei lá, tem que estudar empreendedorismo, educação financeira. Na verdade, eu acredito que o maior problema não é o que você estuda no ensino médio, é o que você consegue aplicar durante a sua vida. Muitas vezes hoje tem um movimento muito forte contra a universidade, para que estudar, não vou ganhar dinheiro mesmo, né? E as universidades têm meio que, as privadas principalmente, têm meio que lutado contra isso, barateando cursos. Aí você consegue fazer curso online por 200, 300 reais por mês. E o que acontece? É para tentar amarrar a ideia. A grande dificuldade que eu vejo é que a forma de você avaliar a educação não é você avaliar de fato o número de aprovados, o número de publicações. É você conseguir perceber a capacidade da sociedade de absorver aquele conhecimento. Agora, a economia não foca muito nisso, né? Nós temos, por exemplo, os neo-schumpeterianos que falam disso, né? Da absorção de conhecimento nas empresas, nos laboratórios, o aprendizado e tal. Só que eu acho que a gente tem que focar mais nessa linha, né? Então, aí a preocupação que eu tenho, aí eu acho que vai começar a ficar confusa, porque eu estou lendo algumas coisas de pedagogia, de educação, e eu acho que é muito diferente da economia, como é que nós podemos criar um processo de aprendizado permanente na sociedade, né? Por exemplo, se eu for para uma cidade como Milão, uma cidade como Nova York, cidades que são mundiais, a tendência de eu interagir com pessoas diferentes, de eu aprender coisas é muito grande. E a educação, certamente, nessas cidades consegue potencializar mais do que a educação em cidades pequenas. Então, não adianta você ter um sistema educacional avançado se você não tem uma sociedade que absorva esse conhecimento. Aí você tem que ter empregos que demandem qualificação, você tem que ter interação entre laboratórios e empresas, tem que ter interação entre universidades e institutos de financiamento, etc. Ou seja, eu acredito que a principal métrica para você avaliar a educação de uma região e sociedade não parte diretamente da escola, mas parte muito mais das instituições sociais que favorecem ou dificultam que esse conhecimento transite entre órgãos, empresas, espaços. Então, se você tiver uma educação boa, como existe em muitas cidades do país, mas se você não tiver uma organização social que possibilite que esse conhecimento seja absorvido, você acaba que não tem relevância. Por exemplo, aqui no Piauí tem uma cidade chamada Cocal, uma cidade pequenininha, cidade, 20 mil pessoas da cidade, muito pequena, mas que sempre, todo ano, tem medalha de ouro em Olimpíada de Matemática. Sempre eles ganham dezenas de medalhas de ouro na cidade que é referência na educação, e você tem pessoas brilhantes, geniais mesmo, sabe? Garotos que entram na universidade com 15 anos de idade, geniais, mas que não tem muita... A sociedade, eles tiram notas boas, publicam artigos interessantes, participam de grupos, mas depois vão sair e ganhar R$2.000 para dar aula, ou ganhar R$3.000 para dar aula numa escola pública ou privada, enfim, entende? Eles não são absorvidos. E, às vezes, se você julgar a qualidade da educação pelo salário que ele vai ter depois da formação, você não vai conseguir refletir de fato sobre isso. Então, assim, para não me alongar muito, eu sei que já está tarde, eu estou ficando confuso, mas a ideia é que eu penso que para você mensurar a qualidade de um sistema educacional, claro que tem as instituições, secretarias que envolvem a educação, o aprendizado formal, mas eu acredito que o mais importante é você criar instituições sociais, e aí é complicado isso, porque isso é muito complexo, que favoreça que você tenha um processo de aprendizado permanente, né? Você aprenda
como você disse, professor, às vezes você estudou numa coisa em um ano, 5, 10 anos depois você vai refletir sobre aquilo, e se você tiver como refletir isso, utilizar no seu trabalho, no dia a dia, sabe, no cotidiano, social, eu acredito que a educação ela vai ter um efeito de longo prazo mais proveitoso. A dificuldade é como entender isso pela ótica da economia, a dificuldade é como tentar trabalhar isso na metodologia, como desenvolver isso. Os neo-schumpeterianos, eles trabalham essa porra de maneira um pouco focada na questão da inovação e aprendizado na empresa, mas foi um passo. A minha preocupação é tentar trazer isso para uma abordagem mais a partir da complexidade. E aí eu estou perdido, eu não sei exatamente como fazer isso, mas eu acredito que é uma questão que nós temos que tentar avançar, porque no Brasil a educação não é ruim assim, sabe, como se pensa. Na instituição pública mesmo, nas universidades públicas, tem muitas, nas escolas públicas tem muita coisa de qualidade, mas parece que aquilo que se aprende é inútil porque a sociedade não tem absorção daquilo, né? Pelo menos é uma percepção que eu tenho nesse assunto. Ok, mais alguém? Fala, Renato. Acho que foi muito boa a apresentação. Foi surpreendente, assim. Eu não esperava por isso. Vou só dar um pitaco e, na verdade, tirar uma linha aqui do que o Felipe falou quando ele apresentou para a gente. E ele comentou que tudo dependia do ecossistema, né? Então, acho que, assim, se for numa pegada mais de complexidade, a gente pode usar muito esse conceito, né? Como incentivar, como trazer elementos para desenvolver um ecossistema educacional que seja bom, né? E aí ter talvez essa abordagem mais holística. Só que assim, eu não faço ideia também. Eu só tô trazendo para cá uma pontuação que foi feita pelo próprio Felipe, né? Você tem razão. Eu estava usando o termo espaços líquidos que eu peguei do Steven Johnson, mas eu acho o ecossistema capta melhor essa ideia, né? É um jardim, um ecossistema. Tem um monte de elementos interagindo. Legal. Então tá, alguém mais? A gente, na próxima aula, então, a gente vai continuar esse tema, e aí o João Vitor e o Guilherme vão trazer outros, talvez temas específicos ou outros, e todo mundo mais já pode ir pensando também. Vamos ver o que a gente... Né, que ideia que a gente... Lembra que a ideia é... A gente quer vir com uma pergunta, a gente quer... Dado tudo isso que a gente viu, então a gente viu, é complicado, complexo, tem muita coisa... Mas pesquisa, como é que a gente faz pesquisa em complexidade na área de educação? Que tipo de pergunta? Então, pode ser desde perguntas mais gerais, mas são perguntas bem específicas. E a gente quer pergunta, a gente não quer resposta, a gente quer pergunta e depois a gente pode especular de que tipo de dados, que tipo de identificação, que tipo de... o que a gente vai olhar para saber. Mas esse que é o objetivo da próxima aula. Então, tá? E lembrando que vale tudo. Então, tá bom. Então, vamos parar aqui e... Diga. A Deise queria falar, não, Deise? Deise? Não, professor, sobre aquela parte que já está mais ou menos provado que o professor importa, né, na hora de ter melhorias educacionais, isso a gente percebe muito nos municípios pequenos, que no município pequeno não faz diferença eu botar o filho na escola pública ou privada, porque o professor é sempre o mesmo. Inclusive, na pública, ele recebe o salário é maior do que na privada, na maioria das vezes, né? E, ao mesmo tempo que se sabe, né, que esse é um dos fatores que, de fato, impacta, eu vejo que tem acontecido uma coisa que... Não sei se é uma falta de confiança na formação do professor, mas todas as escolas estão colocando apostilas, né? Na nossa época não era comum. O professor pegava, por exemplo, dia da árvore, ele ia lá com a criança, ia para debaixo da árvore, fazia aula lá. Parecia que era uma coisa mais criativa do que hoje. Hoje não. Hoje eles colocam uma apostila para todo mundo, então a aula é sempre igual, o conteúdo é aquele, e o professor está lá só repetindo, né? Não sei, do ponto de vista da complexidade, como é que ficaria essa situação, porque
ao mesmo tempo que o professor importa, e isso aparece muito nas pesquisas que falam sobre como os países evoluem quando o educador é valorizado, porque quando ele é valorizado, a educação é valorizada também, né? Mas parece que aqui no Brasil se universalizou que você tem que fazer a apostila para todo mundo ter um ensino igual, só que eu acho que, do ponto de vista da criatividade, eu acho que isso quebra um pouco. O professor chega ali e só reproduz aquilo ali. E o aluno vira um estudante de pré-vestibular já desde os 2 anos de idade, porque ele estuda com apostilas a vida toda. Rafael? A Coreia é considerada um dos exemplos de educação, né? Lá, o melhor professor classificado, ele vai para a pior escola. Então, aqui não, ele escolhe a escola que ele vai, né? Eu quero uma escola que só tem aluno bom. Lá não, o melhor vai para a pior escola. Só essa curiosidade aí. Eu não sabia, então é que nem futebol americano. O futebol americano, eles têm isso também, né? O pior time ganha de escolher primeiro. Então, é tipo o draft, né? Draft da NBA também. Então, tá, só Daisy, só um último comentário. E o problema é que o professor importa, mas a gente não sabe reconhecer o que é no professor que importa, né? É o não observável, então, na hora de escolher. Então, tá bom, vamos parar aqui, já vai dar 12 horas, então, até na outra semana. Bom carnaval para vocês.